e nós estamos aqui linkados na linha para entrevistar o nobre tauaense, né, um filho ilustre de Tauá, que apesar da pouca idade, já tem trazido muito orgulho para o nosso povo, para a nossa região e tem uma larga prestação de serviço, né? Tem cara de menino, mas o histórico e o currículo é de um homem de 80 anos de idade, né? Estamos agora aqui no Passando Geral Inhamuns da sua Sinal Tauá e na Trici FM 106,1 com um jovem talentoso, dedicado, advogado tauaense, político e agora secretário do governo, é o Mano de Freitas do estado do Ceará, Aldique Mota. Boa tarde, deputado. É um prazer recebê-lo aqui agora, secretário, né? A gente fica nessa, dá uma confusão. É claro. O importante é o trabalho. Mas queremos recebê-lo aqui no nosso programa, no Passando Geral Inhamuns da Sinal Tauá e da Trici FM, para falarmos de como vai ser, né, o desenvolvimento do seu trabalho enquanto secretário, porque já sabemos da sua grande contribuição no estado do Ceará nesses 8 anos de mandato e agora como vai ser esse desempenho e como é ser, né, como é receber essa nova missão de aproximar os municípios e as regiões do governo de Elmano de Freitas. Seja bem-vindo, secretário Aldique Mota, da parte do Desenvolvimento Regional do Estado do Ceará, do governo Elmano de Freitas. Boa tarde, Sulani. Boa tarde. Boa tarde a todos que fazem a Sinal Tauá, esse meio de comunicação que tem revolucionado a notícia sobre a região dos Inhamuns, a notícia sobre o município de Tauá e cidades vizinhas. Boa tarde a todos que nos escutam agora, com essa grande novidade, essa grande parceria com a Trici FM, né, levando através também das ondas do rádio agora as informações que são produzidas nos estúdios da Sinal Tauá. Então, é sinal de evolução, é sinal de boa nova, né? E, antes de tudo, quero lhe parabenizar a Sinal Tauá, a Trici FM, a vocês que fazem o Passando Geral em Inhamuns. Para mim é um momento muito feliz, Sulani, em poder aqui de primeira mão, né, conversar um pouco com vocês, sobre os novos desafios, sobre as novas missões que nos foram dadas, né? Nós, antes de tudo, registramos a nossa gratidão ao povo de Tauá e ao povo dos Inhamuns e ao povo do estado do Ceará por todas as oportunidades que já nos deram durante a nossa carreira política. Afinal de contas, foram 2 mandatos de vereador, presidência de Câmara, presidência da UVC, 2 mandatos de deputado, assumindo a primeira secretaria da Assembleia, a segunda secretaria, a liderança dos 2 partidos que integrei até hoje na minha vida, né? Então, é um momento muito feliz, porque depois de todo aquele susto que passamos, mas com a nossa vitória, que para o estado do Ceará, tenho certeza, representou uma salvação para o estado do Ceará, a vitória do nosso governador Elmano de Freitas, e após um intenso diálogo com o meu colega deputado Elmano, né, pessoa com quem convivemos 8 anos diariamente na Assembleia, eu tive a oportunidade de receber o convite do Elmano para que pudesse integrar o seu governo, para que pudesse integrar o seu gabinete, né, através da pasta do desenvolvimento regional, uma pasta recém-criada, justamente porque o Ceará tem um momento, vive um momento novo de alinhamento do governo estadual com o governo federal, e uma das ideias que foram pensadas e planejadas é que nós pudéssemos, nesse alinhamento com o governo federal, criar uma pasta, né, que tivesse a correspondência em Brasília. Em Brasília nós temos o Ministério do Desenvolvimento Regional e Integração, no Ceará agora a Secretaria de Desenvolvimento Regional, ligado diretamente ao gabinete do governador, como uma maneira de nós tratarmos temas importantes, pautas importantes, chamando e priorizando o que o estado do Ceará tem, que são regiões com características totalmente diversas. Os Inhamuns têm uma característica, o Cariri tem outra,
a Serra da Ibiapaba tem outra, o litoral leste tem outra, o litoral oeste, a região do Jaguaribe, né, a região do Vale do Salgado. Então, o Sertão Central, cada região do nosso estado tem a sua peculiaridade, tem a sua necessidade de relação junto ao governo do estado, tem a sua necessidade de ser ouvida, e naturalmente o que o nosso governador Elmano pretende fazer é ouvir essas regiões, ouvir não só isoladamente os municípios ou os prefeitos ou os deputados, o que já é de grande importância, né, mas também abrir um novo momento de diálogo histórico nos governos do estado do Ceará, fazendo uma política regional, uma política de atenção regional, em que as principais pautas de cada região, as principais demandas possam ser debatidas, discutidas e construídas, não só individualmente com municípios ou com prefeitos ou com deputados, mas discutidas em conjunto com a sociedade civil, discutidas em conjunto com as associações, discutidas em conjunto com toda a classe política, né, com a imprensa, com as instituições, para que efetivamente essas políticas possam mudar ainda mais a vida das pessoas em cada região. Nós temos, obviamente, políticas que perpassam todo o estado. Uma política da fome, por exemplo, é uma política que independe da região. As características das pessoas que padecem desse mal, que está em vias de extinção no estado do Ceará, dados os programas que têm sido criados durante o governo Camilo e agora já durante o governo Elmano, nós passarmos também a ver quais pautas prioritárias de cada região e tratarmos isso de maneira regional, e foi essa a missão que recebi do governador Elmano durante as várias, inúmeras vezes que conversamos durante os meses de dezembro, janeiro, fevereiro, enquanto a reforma administrativa tramitava na Assembleia, para que todo esse novo contexto do governo do estado, de avanço, de novas políticas, de políticas de inclusão, de políticas de direitos humanos, de política de defesa das pessoas, pudesse sofrer e receber uma característica própria e marcante do atual governo, do nosso governador Elmano. Então, fico muito feliz, fico muito grato, sei que tudo isso que acontece na minha vida política, sobretudo, devo muito à região dos Inhamuns por isso, né, e o que fizemos, a nossa história política ao longo dos últimos anos, todo o processo que envolveu a eleição de 2022, tudo isso fez com que nós conseguíssemos aproximar cada vez mais o governador da nossa região, e essa é uma das minhas grandes missões, continuar com o compromisso que já foi refeito e tornado público, para que a gente receba o nosso hospital regional do Crateús e Inhamuns, para que as pessoas possam diminuir a distância nas dificuldades de saúde. Esse tema vai ser um tema que o governo, muito em breve, vai pautar, vai discutir, vai ter o comando do governador Elmano, nós continuarmos buscando novos cursos e novas estruturas para a nossa universidade, no nosso campus da UES em Itauá, e a nossa felicidade em saber que já no mês de julho, agosto, inicia o curso de medicina veterinária, um curso sonhado por nós e que foi fruto do nosso trabalho durante os últimos 5, 6 anos, Sulani, em que tivemos a oportunidade de anunciar isso junto ao governador Camilo, de buscar a liberação disso junto ao UES em Brasília, de depois buscar as estruturas materiais necessárias para que isso ocorresse e que finalmente vira uma realidade. Então, continuar pensando, ouvindo as pessoas e buscando fazer com que a cada novo sonho, a cada nova necessidade da região, de Itauá, de Parambu, da Iuaba, do Arneiroz, da Catarina, do Quiterianópolis, do Crateús, do Novo Oriente, da Independência, que essa também foi uma das nossas missões em 2022, tentar abranger e nos irmanarmos com as nossas regiões vizinhas, e tivemos muito sucesso nisso, né? Então, tudo isso fez com que a gente certamente fosse escolhido pelo governador Elmano, um convite desse que foi um convite de escolha pessoal do governador, que também me deixou muito feliz. Acho que por conta da nossa convivência e conhecimento mútuo, eu
tive a oportunidade de receber esse convite pessoal do governador, e agora, depois de passado tudo isso, desse tempo de acomodação, iniciarmos a nova fase de muito trabalho pelo Ceará e de muito trabalho pelos Inhamuns, né? Uma das nossas convicções, e também do governador Elmano, é saber que os Inhamuns é uma das regiões que mais precisa de atenção do governo do estado, mas de atenção em políticas públicas que mude a vida das pessoas. Políticas públicas que efetivamente mudem o acordar, o entardecer, o anoitecer das crianças, dos jovens, dos idosos, dos agricultores. Então, tudo isso é o que está agora entregue a nós como desafio, e o que tenho a pedir é muita bênção a Deus, muita oração e fé e reza dos amigos, né? Que quero também agradecer a todos os amigos que são, enfim, se irmanam com a gente, vivem todas as nossas alegrias, por vezes tristezas, e saber que agora começa uma nova fase de muito trabalho, e que certamente a região dos Inhamuns vai ser uma região muito contemplada pelo governo do estado, porque é uma região que precisa, e ainda, talvez, comparativamente, tenha um abismo ainda maior em termos de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, e tudo isso nós vamos ter a oportunidade de ser um grande defensor disso dentro do governo do estado, dentro do gabinete do governador. Secretário Aldic Mota, confesso que fica difícil para essa apresentadora, né, seguir fazendo perguntas, porque o homem, Berg, o homem não tem preguiça de falar, é sabido demais, conhece o estado do Ceará e já trouxe os projetos prontos, já está, pelo que eu entendi, já está tudo desenhado aqui na cabeça. Quais regiões precisam disso? Algumas é o mesmo assunto, como é o caso da fome, já mencionado pelo deputado, mas eu quero, deputado, dizer para o senhor, aliás, secretário, né? Dizer para o senhor o seguinte, que hoje aqui na região dos Inhamuns, não desmerecendo as demais, mas é porque esse secretário inteligente, conhecedor, trabalhador, um gigante em trabalhar para o povo cearense, é filho dos Inhamuns. E aí a gente se sente privilegiado, né? Dizer que hoje os filhos dos Inhamuns amanheceram com um sorriso de orelha a orelha por estarem sendo prestigiados pelo governo Elmano de Freitas, porque quando senta na cadeira o filho de Tauá, da região dos Inhamuns, como secretário no governo Elmano de Freitas, ele leva junto os Inhamuns, seus filhos, sua história, suas lutas, suas necessidades e suas conquistas. Então, é um motivo de muita alegria aqui para os Inhamuns. E hoje amanheceu até chovendo, né? Mais um motivo para o bom sertanejo, de onde saiu Aldic Mota, comemorar o dia 17 de março. Mas eu quero fazer uma pergunta, porque assim, a gente vê muitas pessoas parabenizando, parabeniza o Aldic Mota, o cidadão, o político e agora o secretário. O secretário já falou que está disposto e já quais são as pautas para trazer e também chegar com soluções para o povo cearense, né? Mas a pergunta específica que eu quero fazer, ô secretário, como o senhor planeja, juntamente com o governador, porque é uma pasta ligada diretamente ao gabinete do governador Elmano de Freitas, como o senhor planeja fazer esse link? Vai rodar o estado do Ceará, vai rodar todas as regiões e depois traçar uma meta para cumprir o objetivo que o senhor sempre teve na vida, enquanto vereador em 2 mandatos, enquanto presidente da UVC, enquanto primeiro secretário. O seu currículo e o seu histórico já diz muito dos resultados que o senhor dá quando lhe é entregue alguma tarefa, né? Então, como isso vai ser feito em conjunto com o governador? Vai viajar primeiro? Já recebeu algumas indicações? Como é que vai ser feito esse trabalho pelo hoje secretário do Desenvolvimento Regional, Aldic Mota, filho dos Inhamuns e do Tauá? Sulani, a nossa vivência e toda oportunidade de aprendizado, nós devemos agradecer a Deus e extrair dessas oportunidades
o maior proveito possível, o maior conhecimento possível, né? E tenho convicção que os 8 anos que atuamos na Assembleia, volto a dizer, como membro da mesa diretora por 2 oportunidades, como gestor da Assembleia, como líder dos 2 partidos políticos que participei nos 2 mandatos. Então, isso tudo fez com que a gente pudesse se familiarizar com muitos temas da política e da gestão e do governo. E, obviamente, quando a gente está no perfil do legislativo, cabe muito a nós, quando do legislativo, oferecer projetos de leis, propostas, discursos, levar demandas pontuais, né? E o que nós estamos iniciando agora é uma fase em que o nosso, vamos dizer, nós mudamos o lado do balcão, nós continuamos com esse convívio político no legislativo, obviamente, né, e de onde eu aprendi basicamente a integralidade do pouco que sei na política, mas agora a missão é, dentro de um projeto de governo, dentro de um plano de governo, nós podermos contribuir com a execução dessas políticas públicas no estado do Ceará, né? E esse conhecimento, um plano que foi traçado pelo governador Elmano, é o que vai guiar, guia e tem guiado toda a sua equipe de secretariado, todo esse trabalho. E nós sabemos que não há desenvolvimento sem conhecimento. Para você entender uma região e sugerir uma solução, ou executar uma política pública, tem-se que conhecer as regiões, tem que ouvir as pessoas, tem que efetivamente criar meios e mecanismos de filtrar as informações, de filtrar as prioridades, né? E essa certamente é uma das coisas que nós teremos a oportunidade de fazer. Esse já foi o sentimento passado a nós pelo governador Elmano, que quer esse contato, esse convívio com os municípios, com as regiões, com os órgãos de estudo, com as universidades, com os órgãos técnicos científicos, com a academia, né, para que a gente possa colher isso, né? É vontade do nosso governador Elmano nós estudarmos essas principais deficiências e levarmos, apontarmos para ele, sugerirmos a ele as principais, vamos dizer, necessidades das nossas 14 macro-regiões do estado. Tem várias divisões administrativas, mas esse é um dos intuitos da pasta, e que a gente vai ter condição de efetivamente participar desse processo de execução, desse processo de sugestão, desse processo decisório para as políticas públicas do nosso estado do Ceará, com essa característica, pensando sempre em como desenvolver a região, o que é que representa para aquela região esse instrumento, esse investimento do estado, esse equipamento, esse equipamento é melhor que esse dá mais resultado social, esse teria uma abrangência maior. Toda essa delicadeza da peneira da informação, da política, da execução, é missão que nós estamos abraçando para que efetivamente o governo seja do povo. O governo tem que fazer o que corresponda à ansiedade, às vontades do povo, né? As principais características de cada região têm de ser atendidas. Por exemplo, a característica de água na região dos Inhamuns é diferente da característica de água na Serra, né? É diferente da característica de produção de hortifrutigranjeiros do Cariri, é diferente da característica do sertão de Crateús, né? Produção de flores na Serra da Ibiapaba é uma característica única da Serra da Ibiapaba, como a produção de marisco lá do litoral do Aracati, do Fortinho, ou mesmo lá do Acaraú e da Itarema, é o que prepondera nessas regiões, né? Então, isso tudo são temas que, obviamente, o governo é um governo grande, é um governo que nós teremos e executaremos várias ações em parceria com outras secretarias, desenvolvimento econômico, agência de desenvolvimento, na busca de levar indústrias, de levar emprego, de gerar renda para as pessoas. Então, é um contexto em que essa nova pasta foi inserida, havendo um link com o que essa pasta trata no governo federal, para que também possa ser um canal para que essas ações cheguem do governo federal. E o que eu tenho ali a dizer, querida amiga, é que é muito trabalho a partir de agora.
né? Houve, e obviamente durante essa fase, desde o dia 1º de fevereiro, quando encerrou o nosso mandato, eu tenho dedicado boa parte do nosso tempo a estudar mais a miúde os dados e a realidade do estado do Ceará, a cada região, os dados, porque esse convite, agora eu posso dizer, já é um convite que foi feito pelo governador Elmano antes de enviar a proposta de reforma administrativa, em que ele, numa conversa que tivemos, nos convidou e que, caso fosse do nosso aceite, ele encaminharia a criação dessa nova pasta com as características que ele acreditava que a gente poderia desenvolver o trabalho. Então, quero agradecer também ao governador Elmano, agradecer ao ex-governador Camilo, agradecer à minha amiga senadora Augusta, ao meu presidente da Assembleia, Evandro Leitão, que foram assim importantíssimos na construção desse novo momento, tanto do que como fazer, o que fazer, se fazer, né? E quero aqui registrar o meu agradecimento em especial a essas 4 pessoas que foram importantíssimas no diálogo, no convencimento, no desenho da política que nós temos pensado, estamos pensando, da política pública, né? E na aceitação desse desafio, né? Para mim não é um desafio novo realizar ações executivas, porque a ação executiva é ação de gestão. Nós já tivemos a oportunidade de ser presidente de Câmara, que é uma ação de chefe de poder que se assemelha a uma executiva, de ser presidente da UVC, uma associação com abrangência em todo o estado do Ceará, de ser primeiro secretário da Assembleia, onde éramos o gestor da Assembleia, participávamos, comandávamos ali aquela gestão operacional ao lado do presidente Zezinho, outro querido amigo, né, e que também foi um dos grandes incentivadores para que eu pudesse assumir e aceitar esse desafio. Então, são muitas pessoas. Quero agradecer aqui a todos que estiveram com a gente, mesmo nos momentos em que parecia que era muito difícil, né? E aquela oração, aquela mensagem de fé, aquele abraço, né? Às vezes de longe, às vezes de perto, sempre foi uma coisa muito importante, que nos encorajou e nos encoraja para continuar contribuindo e acreditando que ainda vamos contribuir muito com o estado do Ceará, sobretudo por confiarmos muito no projeto do meu querido amigo governador Elmano de Freitas. Secretário, eu acho que o senhor, enquanto falava, percebia, só que não dá tempo para a gente ler todos os comentários, mas o senhor está recebendo aí muitas mensagens de carinho, de parabéns, e sempre nesse sentido de dizer que é um momento especial para os Inhamuns, para o Ceará, para todo o Ceará, até porque o seu currículo ele é inquestionável, né? Aqui no Tauá mesmo, se a gente for dizer as causas ganhas que nós temos, a mudança de vida das pessoas e de muitas realidades por conta do seu trabalho, são incansáveis. Perfuração de poço profundo, que é justamente aquilo que o senhor falou, que é uma característica muito nossa, a escassez da água, né? A escassez hídrica. Temos aqui ambulâncias que foi trazidas diretamente para o município, atendendo toda uma região, 7 ambulâncias de uma pancada só, temos curso de medicina veterinária, temos teatro sendo construído através do seu trabalho, temos aqui um novo equipamento que é o Parque de Vaquejadas do município, que foi uma conquista sua, uma luta sua há anos atrás. Então, assim, são inúmeros benefícios. Tem o CP Raio, né, a base do raio aqui no município de Itauá, que foi uma conquista sua. Então, assim, tenho certeza que hoje o senhor senta na cadeira de secretário para contribuir grandemente com o governo do estado, levando no seu currículo a chancela do povo dos Inhamuns, por competência, por trabalho, por honradez e também por uma amizade e respeito conquistado junto ao governo através de muito trabalho que foi na campanha, né? O senhor foi para cima, mostrou trabalho, mostrou sua forte atuação nos Inhamuns e deu ao governo Elmano, né? Inclusive no Tauá, onde tinha adversários de peso, uma vitória esmagadora sobre os seus adversários, né? E o senhor também conseguiu 55 mil votos, que não é para todo mundo, né? É uma bagatela de votos de encher os olhos. Mas para encerrar a sua participação aqui, nós não podemos deixar de fazer uma pergunta que todo mundo hoje quer saber.
como estão os projetos para a política de 2024 em Tauá, sobretudo no Tauá, né? E na região dos Inhamuns. Conhece de perto e eu primeiro agradecer a todas essas referências suas e jamais deixarei de trabalhar em prol do Tauá e dos Inhamuns, porque acho que isso é uma característica forte da nossa vida política, né? E todos esses equipamentos, agora com esse Casa da Mulher Cearense, que é um pleito nosso, de longas datas, agradecer à secretária Socorro França, que é uma ilustre tauaense, que foi decisiva nesse processo, lá no nascedouro desse processo, né, que é cidadã tauaense, avó de tauaense, né, e depois com a nossa secretária Onélia, que teve um papel importantíssimo já na fase final de liberação, é outro importante instrumento para o estado, para o município de Itauá, e para a região dos Inhamuns, porque vai abraçar toda a região dos Inhamuns. Foi essa grande obra que ligou Parambu a Quiterianópolis, uma obra sonhada, histórica, né, uma das maiores obras de ligação asfáltica feitas até hoje no estado do Ceará. Agradecer o nosso governador e agora ministro Camilo Santana. Então, são ações que mostram que a gente sempre procurou, Sulani, tratar essas questões pensando no bem do povo, no desenvolvimento. Poderíamos falar até em várias outras obras aqui que mandamos e recursos que foram desperdiçados por gestões municipais, né? Você citou algumas aí, mas teve 5 milhões em estrada vicinal que não foram aproveitados, foram perdidos, né? Que ligavam estradas e usaram isso de forma totalmente maledicente, quando o recurso já estava no município e não foi usado. Enfim, coisas que eu acho que o dia é tão bom, o momento é tão bom, que a gente vai falar só de coisa boa, né, de pensar para frente. E quando você me fala, e eu não fujo a perguntas, você sabe disso, né, quando você me pergunta sobre a política de Itauá, eu lhe digo com todas as letras: política se faz conversando, dialogando, unindo, juntando, perdoando, né, compreendendo, mas, sobretudo, se faz com um projeto. Né? Não se faz política só em torno de uma pessoa ou de uma ação ou de uma intenção. A política se faz com um projeto. E creio, estamos conversando, continuo conversando com todos os que me confiaram em mim, agora em Itauá, na região dos Inhamuns, para termos um novo avanço nessas pleitos locais na região dos Inhamuns, e é isso também um dos desafios e das missões que o governador Elmano nos deu, né? E certamente vamos dialogar com todas as pessoas que quiserem um projeto, não digo só novo, eu digo um projeto do bem para Tauá, um projeto que pense nas pessoas, um projeto que não maltrate o comerciante, que pense no pequeno homem do campo, no pequeno produtor, que pense no servidor público, que não faça manobras para prejudicar os servidores, para dilapidar patrimônio do município, dos servidores públicos. Então, tudo isso é um projeto que certamente nós já iniciamos de maneira mais silenciosa, mas ao longo dos meses desse ano, o que couber a nós vamos participar desse projeto sem, volto a dizer, sem vaidades pessoais. O que nos interessa é que nós possamos, em Itauá, aproveitar os momentos históricos que possam mudar a vida do município, né? E eu vejo agora, com o nosso governador Elmano, um momento histórico que pode favorecer muito a mudança da característica do nosso município, da nossa região, com a evolução da vida das pessoas, tirando da região dos Inhamuns municípios com os piores IDHs do estado do Ceará, né? Como é o caso de Aiuaba, município que precisa de muita atenção. Ainda ontem, já no governo, tivemos uma atenção buscando e fazendo uma parceria com instituições de Aiuaba que tratam da questão do câncer, da saúde, que são um acalento àquela população, né? E temos feito esse diálogo permanente e agora certamente ele vai se intensificar ainda mais. Mas o que quero dizer é que depender de mim, nós conseguiremos fazer uma coalizão, uma união em torno de um projeto a ser discutido, debatido previamente, conversado, porque
a vida nos ensina muita coisa e certamente só adianta nós aprendermos se formos para colocar em prática. Então, se aprende com os erros e se conserta os erros. E se faz novas soluções. E é isso que eu acho que, em termos de política partidária, política eleitoral, é o que deve ocorrer em Tauá, é o que vai ocorrer em Tauá, tenho convicção disso, porque o que nós estamos conversando, ainda nos bastidores, ainda de maneira mais pessoal, mostra que esse início de conversa já é um início de conversa franca, aberta e que quer o melhor para o município de Tauá. O que depender de mim, eu vou ajudar a construir isso, vou participar disso, Sulani, pode ter certeza disso. Não fugirei, como nunca fugi, a nenhum embate, a nenhuma peleja que seja, no meu sentir, para o bem do município de Tauá. Logo, logo nós vamos ter novidade. Tenho certeza, secretário, que todas as pessoas que estavam curiosas por essa resposta se sentiram contempladas. E antes de encerrar aqui com a sua participação, eu quero só dizer para o senhor de uma mensagem que eu recebi enquanto o senhor falava, de um engenheiro civil que mora em São Paulo, está em São Paulo há mais de 30 anos, mas que é filho de Tauá. Ele disse que agora ficou curioso para saber qual era a idade do secretário, porque com um currículo desse, ou você reencarnou, ou então deve ter feito muita plástica. Porque ele disse, rapaz, o homem é trabalhador, o homem é incansável. É claro. Me chama de novinho. E eu novinho, vou confessar a minha idade, até porque ela é pública, né? Eu sou um quarentão, acabei de fazer 40 anos. Mas você disse que eu já parecia um de 80. E eu, como sou admirador dos idosos e alucinado por pessoas mais experientes, mais conhecedoras do mundo, recebi 2 elogios seus. Então, eu quero agradecer aos 2 elogios, tanto pelos 40 quanto pelos 80, viu, Sulani? E aproveito para confessar a minha idade e matar a curiosidade desse amigo que está aí acompanhando a gente. Ah, agora eu entendi! É muita gente curiosa, deputado, porque o senhor tem cara de menino, como diz aqui nos Inhamuns, uma pele de bebê, né? Mas o currículo, o trabalho prestado, o serviço, as grandes conquistas que têm mudado a realidade, sobretudo do sertanejo, que é o homem mais sofrido, né? Do estado do Ceará, são gigantescas e as pessoas não podem, um homem com esta pouca idade, já ter trabalhado desse tanto. Mas o fato é que hoje, o filho de Tauá, filho dos Inhamuns e um grande prestador de serviço do estado do Ceará, Aldique Mota, foi nomeado para o governo para desenvolver políticas públicas de suma importância que traz uma de vida para os municípios e, sobretudo, para aquelas pessoas que mais precisam. Nós aqui do Passando Geral Inhamuns, da Sinal Tauá e da Trici FM 106,1 e de todos os Inhamuns, desejamos... A amiga Cleonice pela mensagem, pelas palavras. Passei a olhar agora aqui, e aqui embaixo o tagzinho com as mensagens. Obrigado a todos aí que manifestaram nas redes sociais e pessoalmente, no telefone, no Instagram, Facebook. Obrigado a todos aí pelas palavras carinhosas. Nós dos Inhamuns não esconder essa satisfação de termos sido prestigiado pelo governador. E desejamos ao senhor uma boa sorte no seu trabalho, que Deus ilumine o seu caminho e parabenizamos o governo elmano, porque Aldique Mota, aqui nos Inhamuns e em outras regiões, nos últimos anos, tem sido um nome relevante em trabalho, em dignidade, em honestidade, em sinceridade. Então, ganha o governo Elmano de Freitas e ganha todos os cearenses com o ingresso do jovem tauaense Aldique Mota, que foi entrevistado por a gente aqui na Sinal Tauá e na Trici FM, agora como um importante secretário de governo que vai ter essa função de levar a população para dentro do governo Elmano de Freitas. Então, boa sorte, uma boa tarde e que Deus ilumine o seu caminho. Estamos aqui de braços abertos, esperando as políticas públicas que transformem a vida do nosso povo. E parabéns uma vez. Só para finalizar, obrigado, Sulani. Mais uma vez, obrigado a todos que fazem a Sinal Tauá pelo carinho de sempre. Estava com saudade já, faz um bom tempo que a gente não participava diretamente aí do programa. É claro.
A Berg tá arrasando aí nas chamadas, viu? Parabéns, Berg, você é fera. Obrigado e parabéns a também Trici FM por agora mostrar maturidade democrática, vocês da TV Sinal e a Trici FM, em usar a comunicação, que é certamente uma das coisas que nós temos de mais preciosa na nossa democracia, na nossa vida política, de maneira responsável, levando mais informação a mais gente, né, de diversas formas, mesclando rádio e TV e web TV. Parabéns a todos vocês e que Deus abençoe a todos nós.